Boa noite. Vamos para o terceiro bloco do nosso curso de crimes eleitorais. Eu vou aqui agradecendo a presença de todos nessa live. Queria agradecer penhoradamente ao Centro Universitário Fibra pelo grande apoio que tem dado, na pessoa do professor Vicente Noronha, pelo apoio e obrigado, meus amigos alunos. Vamos então falar sobre a utilização de prédio ou serviço público para fins políticos partidários. Minha amiga, você que é lá do Limoeiro do Ajuru, você que é de Muaná, São Sebastião da Boa Vista, você que está aí em Marabá, Conceição do Araguaia. Veja aqui, o artigo 346 diz: violar o disposto no artigo 377. O que é isso? É você usar um prédio público ou um serviço público para fins políticos partidários. Você pegar dentro da prefeitura, convocar os funcionários e dizer assim: olha, ou vocês votam no meu candidato, ou eu vou tomar providência contra vocês. Ou vocês votam no meu candidato, ou vocês vão ser demitidos. É vocês pegarem uma escola para fazer reunião político-partidária. É pedir voto ao candidato dentro da escola, dentro de um hospital público. Então, a pena de detenção de 6 meses a pagamento de 30 a 60 dias multa. E o parágrafo único diz: incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviço e os candidatos, membros ou diretores de partidos que derem causa à infração. Olha só, aqui eu estou chamando novamente a atenção daquele que concorre para o crime indiretamente. Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a ele combinada na medida de sua culpabilidade. Então, os servidores que prestarem serviço a candidatos, membros e diretores de partido, que utilizarem o prédio ou serviço público para fins políticos, ele responde por esse crime. Veja que é pequena a pena, 6 meses, portanto, de menor potencial ofensivo. Qual a objetividade jurídica? Qual o bem jurídico, professor, protegido? Eu tenho aí a regularidade do processo eleitoral, né? O respeito ao sufrágio, o respeito da moralidade administrativa. Eu não posso utilizar a prefeitura para pedir voto. Sujeito ativo, qualquer pessoa, além das mencionadas expressamente na norma. Crime comum. O sujeito passivo, o Estado. Crime é de corrupção eleitoral pelo uso de prédios ou serviços públicos em benefício de partido, organização de caráter político ou candidato. Se eu estou usando um ônibus de uma concessionária para transportar o pessoal do partido, posso ter esse crime aqui. Se eu estou usando o prédio da creche Cantinho do Amor para fazer propaganda político-partidária, eu estou incidindo nesse crime. É evidente que o uso de dinheiro ou de créditos orçamentários também tipifica o crime, assim como a utilização de bens expedientes próprios do serviço público, tá? Então, eu tenho várias situações aqui que podem tipificar essa conduta. O uso, atenção, uso de gráficas, maquinários, computadores, mão de obra, papéis e outros materiais de expediente são alguns exemplos das espécies de amplo conceito da expressão serviços públicos que encerra aqui, usada, né, pelo legislador de forma genérica, a fim de que não deixar nenhuma dúvida a descoberta da proteção penal, nenhum dos recursos e valores utilizados pela administração normal, que normalmente desempenha atividade pública. Toda vez que o benefício for pessoal a um candidato, ocorrerá o crime do mesmo modo, já que inexiste candidato avulso. Portanto, todos os candidatos que nós vamos ter agora, eles são vinculados a um partido político. No nosso sistema eleitoral, antes da diplomação, todos eles têm um partido. A lei não mencionou
as empresas públicas, mas elas também integram o conceito genérico de repartição pública. Eu tenho, por exemplo, se nós tivermos no BASA uma reunião, no Banco do Brasil, uma reunião político-partidária, nós temos o uso da empresa pública em favor de um determinado candidato, isso é crime. Artigo 347. Lembrando que você está no curso, tudo que você queria saber sobre crimes eleitorais e nunca teve coragem de perguntar. Desobediência e resistência eleitoral. Bom, a desobediência e a resistência, elas ocorrem, elas acontecem no crime, no direito penal comum. Eu tenho o artigo 347, que é o recusar alguém cumprimento à ou obediência às diligências, ordem ou instruções da Justiça Eleitoral. Esse é o crime de desobediência. E opor embaraço à sua execução é o crime de resistência eleitoral. Veja que tanto a desobediência eleitoral quanto a resistência eleitoral estão no mesmo crime, tipificado no artigo 347. A detenção é de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias multa. Objetividade jurídica, idem do artigo 341, segurança do processo eleitoral. Sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum, porque não se exige qualificação especial da pessoa que está praticando o crime. Sujeito passivo, o Estado e a autoridade judiciária que determinou a medida. Portanto, o Estado é aquela pessoa que vai ter interesse em proteger a norma jurídica. E, lógico, a desobediência e a resistência também ofendem a autoridade judiciária que determinou a medida. Este crime mantém uma certa correspondência com os crimes do artigo 330, 329 do Código Penal, porém com alguma diferença de tipo. Seja qual for a medida judicial, terá ela que ser legal ou com manifesta aparência formal de legalidade. Claro que se a ordem for ilegal, o funcionário da Justiça Eleitoral ou particular pode descumpri-la. A manifesta ilegalidade da determinação elide a desobediência ou resistência criminosa. Este crime incide, muitas vezes, pelo descumprimento doloso às determinações oriundas do poder de polícia que detém os órgãos da Justiça Eleitoral. O que é o poder de polícia? É o que eu falei ainda há pouco, quando você vê um crime eleitoral ou você vê uma propaganda eleitoral, os órgãos que têm poder de polícia podem ir lá e retirar a propaganda irregular, como no caso o juiz eleitoral e o promotor eleitoral. Artigo 348. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro para fins eleitorais. Veja que a falsificação de documento existe no Código Penal, mas falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro para fins eleitorais, eu vou ter aqui uma sanção prevista no Código Eleitoral. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Crime de menor potencial ofensivo, embora a conduta seja grave. Falsificar um documento público é muito grave. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro para fins eleitorais. Eu tenho reclusão de até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa. Ora, aqui a diferença é que eu tenho uma falsificação de documento particular. O documento público é a escritura pública, um documento, por exemplo, uma sentença, um documento público, uma denúncia do Ministério Público é um documento público. Um documento particular seria um contrato de compra e venda de um imóvel particular, um recibo particular, um contrato de locação particular, etc. Reclusão de até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias de multa. E eu paro por aqui para mais um bloco de perguntas. Daqui a pouco nós vamos continuar com a parte da objetividade jurídica desse crime, mas eu vou parar por aqui para perguntar alguma dúvida, alguma pergunta.